O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Irmão, você de vez em quando dá uma olhadinha lá no grupo do Zap. Nós deixamos mais informações lá. Nossos objetivos são evitar problemas, né? A gente fala sobre estacionamento na rua, essas coisas todas assim você evita, né? Você sabe que a igreja é porque tem que ser odiada, né? Jesus foi muito claro, essa palavra para mim, ela é poderosa. Jesus falou: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Quem não é odiado pelo mundo não tem a palavra do Senhor. É o que eu entendo. Você entende diferente? Você já viu, você já conheceu os crentes bonzinhos, né, irmão? Não, irmão, eu sou crente, mas eu vivo a minha vida com Deus. Cada um na sua. Mas por que Jesus também não ficou na dele? Cada um na sua. O que Jesus tinha que dizer? Escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, coa mosquito, engole o camelo, percorre a terra, faz discípulo, transforma em filho do diabo. Isso é ficar na sua? Isso não é ficar na sua. Dizem os historiadores, todos eles, eu acho isso fantástico, diz que Jesus foi crucificado porque mexeu na posição dos poderosos. Jesus não ficou na dele. Então, Jesus tinha que ser amado ou odiado? Odiado, porque ele representa a própria palavra. E ele disse: Pai, eu lhes dei a tua palavra. Ou seja, eu me dei a eles. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Então, irmão, você só pode ser amado por alguém que tenha o mesmo espírito que você. Entre luz e trevas não há comunhão. Então, cuidado. Acautelai-vos dos homens, disse o Senhor Jesus, eles vos entregarão nas sinagogas, né? Então, você pode encontrar pessoas que não estão nem aí, ateus, feiticeiros, você pode encontrar uma raridade dessas pessoas, pode sim, que estão nem aí para você, nem para sua fé, nem para sua religião, considera até você um ignorante por crer num tal Jesus e tudo mais, mas não é assim com a maioria do mundo. A maioria do mundo vai te odiar. Então, se você é cristão verdadeiro, você tem que apontar pelo menos uma pessoa que não gosta de você. Pelo menos uma, irmão. Pelo menos uma, irmão. Agora, se a palavra não exala de você como rios de água viva, Jesus falou: se alguém crê em mim segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém? Se a palavra não exala de você, aí você é amado, você é querido, você é benquisto. Quando fundamos a igreja aqui, eu descobri que as pessoas que tinham motivo para serem meus maiores amigos se transformaram nos meus piores inimigos. Deus revela o tempo todo macumba sendo feita, umbanda, quimbanda, magia negra, haja galinha e pior. Deus tem revelado até sacrifício de vidas humanas, sacrifício de crianças, porque as pessoas querem a todo custo acabar com tal de pastor Tupirani. Ei, galera, se isso fosse possível, já teriam feito. Amém, irmão? Parem de sacrificar animais, parem de sacrificar crianças das ruas, né? Moradores de rua. Parem com isso. Não é possível matar o pastor Tupirani. Não é possível. Não inventaram a arma para matar o pastor Tupirani. Nem nasceu o homem. Se nasceu, nasceu morto. Amém, meu irmão? Não é possível. Ninguém frustra o plano do Deus vivo. Nós servimos o Deus vivo. Nós servimos ao Deus desconhecido. As pessoas por aí até dizem assim: não, eu creio em Deus. Amigo, crer em Deus é coisa para criança. Enquanto uns creem em Deus, nós o conhecemos. É diferente. Nós andamos na profundidade, não brincamos de Deus. Encaramos mesmo arma. Pode vir com arma, que nós não vamos correr. Pode vir com arma, nós não vamos correr. A gente só se esconde se Jesus disser assim: ei, se esconde. Se Jesus não disser se esconde, irmão, nós vamos crer na promessa. 1000 vai cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não vamos ser atingidos. Você crê?
É bom tu botar em prática o que você diz que crê, irmão. Porque se você diz que crê, mas na hora que a fornalha é acesa, você pede cremência para... Foi Nabucodonosor? Não. O da fornalha? Nabucodonosor? Se na hora que a fornalha acender, você pedir cremência para Nabucodonosor, você tem que ser que nem o exemplo bíblico. Não precisamos te responder sobre isso. Nosso Deus pode nos livrar. E se não livrar, não vamos adorar e acabou a história. O homem ficou irado. Se o coração dele não é forte, é parada cardíaca na hora, irmão. E é o que nós estamos fazendo com muita gente. Parada cardíaca. Continue clamando, irmão, por justiça, pelo prevalecimento da verdade, porque o nosso Deus tem prometido que fará coisas incríveis. Deus vai arrasar o bairro do Santo Cristo. Se é que eu tenho entendido a voz do nosso Deus, Ele vai arrasar o bairro de Santo Cristo. Só vai ficar em pé quem realmente confiar no Senhor. Senão até quem está meio barro, meio tijolo vai ser tragado também. Tem que confiar. Tem que confiar. Quem crê, como é que é o provérbio? Quem crê, aposta a vida. Ô pastor, eu não estou preparado para isso. É mesmo? Quanto tempo você tem de crente? Eu te pergunto, quando tu vai estar? Quando tu vai estar preparado, irmão? Chega uma hora que tem que estar preparado. Amém? Jesus está trabalhando. Então, irmão, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Declare como Paulo: se viver, viverei, se morrer, morrerei. Mas quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. Você tem que pegar as lições bíblicas, escrever na tua alma, no teu ser e partir, senão você não faz nada. Olha os nossos trabalhos. Fizemos um trabalho divulgando versículos bíblicos que falam sobre homossexualismo, sobre uma série de coisas, mas aquele versículo não é só decretando um juízo. A palavra é juízo, mas é também misericórdia. E vimos a misericórdia de Deus. As irmãs, os irmãos foram na porta dos colégios. Eu te pergunto, se você não fosse valente ao ponto de apostar a tua vida ali, você teria soltado um folheto na porta dos colégios? Saiu o professor, saiu o pedagogo, saiu o diretor, chamaram a polícia, até o exército. Não foi exército? Até soldado do exército foi lá e parou. Não para. Geração de Jesus Cristo não para, irmão. Não tem exército, não tem nada. Nós só nos curvamos ao homem de Nazaré, chamado Jesus Cristo. Por isso que eu sou o único pastor no mundo todo. E se depender de mim, Jesus não vai ficar frustrado. E se depender de você? Não estamos aqui para correr. E já vínhamos falando sobre isso há um tempão. E se cercarem lá fora? E todo mundo armado. Vocês lembram que nós falamos sobre isso? Porque sabíamos que isso ia chegar. Chegou. E aí? Quem fica de pé? Ninguém obstrui a igreja de Cristo. Ninguém obstrui a marcha da igreja de Cristo. Você tem que ter consciência de que serve um Deus. Quem é que se converte? É Deus que se converte ao mal ou é o mal que se converte a Deus? Irmão, vou falar uma coisa bem clara para você. Quem és tu para pregar para um traficante se tu tem medo da arma dele? Como que tu vai chamar um homem desse à conversão se a arma dele é maior que o teu Deus? Então é você que tem que se converter ao revólver dele e não ele ao teu Deus. Agora, se tu tem um Deus mais forte que ele, aí tu chama ele à conversão. Nunca vi o mais fraco se converter ao mais forte. E tem muita gente que quando vê uma arma na sua frente estremece. Se você tem medo de uma arma, abandone esse Deus e vai ser traficante. Agora, o Deus da geração Jesus Cristo é outra história. Esse não se curva a nada nem a ninguém. Eu preciso mostrar para o mal que há um bem maior. Só tem um jeito, é expor a minha vida contra o mal.
Quantos aqui não gostariam de ver todos os traficantes convertidos? Quantos não? Olha, irmão, é maravilhoso conhecer Jesus? É tremendo conhecer Jesus? Você quer isso para a vida de outros? Não é por isso que trabalhamos, não é por isso que a igreja está aí, para que o mal se converta ao bem, não é para isso? Deus chama todos os povos, tribos, línguas e nações a conhecer a grandeza do seu amor e misericórdia. Mas se você tem medo dos deuses, das armas, dos gatilhos, o que você vai fazer da sua vida? Que Deus você vai apresentar? Lembra que teve no Facebook tem um vídeo, não sei se é no Facebook, na internet tem um vídeo que diz assim: o camarada pega uma carona, sei lá, e começa a querer evangelizar o cara. Aí, não quero saber de Jesus. Aí ele diz assim: não, eu quero te falar de Jesus. Aí o camarada puxa um revólver. Diz assim: você quer mesmo me falar de Jesus? Você está disposto? Parou o carro, botou na cabeça dele a arma e disse: você está disposto a morrer pelo teu Deus? Aí o homem: não, por favor, eu tenho filho, eu tenho família. Você está disposto a morrer pelo teu Deus? Ele: não estou pronto, não estou pronto. Aí o camarada guarda a arma e diz assim: então só me fale do teu Deus quando você estiver pronto para morrer por ele. Não é isso não? Não é essa a verdade não? Estamos aqui brincando de evangelho? Muitos por aí dizem que temem a Deus, e eu digo, sabe o quê? Eu o conheço. Moisés não teve o que eu tenho, meu irmão. Salomão nem de perto. Para esses tempos está predito que os últimos serão os primeiros. Aproveite a sua oportunidade. A glória da unção que está proposta, irmão, é muito grande. Eu sei que muitos tremeram enquanto eu estava assistindo televisão, comendo amendoim, rindo, me divertindo, enquanto eu estava ouvindo o Espírito Santo dizendo assim comigo: dança, celebra, exulta e canta, filha de Sião. Enquanto eu estava dançando, bailando e dormindo em plena paz e berço esplêndido, tinha gente tremendo aí. Fizemos a nossa parte, que é de colocar as coisas na mão de Deus, como sabemos muito bem, e Deus falou abundantemente, teve dezenas de profecias. Mas aí diz Isaías: quem deu crédito à nossa pregação? Muita gente, mesmo vendo as profecias, não credibilizou. Enquanto havia comando de morte, Deus estava dizendo assim: eu tenho uma festa para celebrar com o meu povo. Eu vou te dizer uma coisa: não se apresenta um Deus mais fraco para quem é mais forte. Se você quer ver o espírita abandonar os espíritos que ele serve, que a maioria de nós aqui já serviu, eu pelo menos, se você quer ver o espírita abandonar o tranca-rua, mostre um Deus mais poderoso que o tranca-rua. Se você quer ver o espírita abandonar a pombagira, mostra o teu Deus mais poderoso que a pombagira. Tu quer ver o espírita abandonar o preto velho, os exus, a força das trevas, o povo da rua, mostra o teu Deus mais forte. Se você não tiver coragem para expor o teu Deus contra as obras do mal, que Deus você quer apresentar para as pessoas, meu irmão? Agora todo o bairro de Santo Cristo já sabe que aqui verdadeiramente tem um Deus, ou um povo louco, mas nós estamos de pé. Ninguém vai perguntar, ninguém me para na rua para perguntar onde está o teu Deus. Ninguém me para perguntar. Que ninguém pare para perguntar também aonde está o teu, meu irmão. Expõe a vida, acredite que aquele que em ti começou uma grande obra vai aperfeiçoar. Você vive dizendo, não seja hipócrita, não tome o nome de Deus em vão. Você não pode dizer, ninguém frustra o plano do meu Deus. Ah, é? Por que você teme a sua vida então?
que você tem medo de ser morto por alguma coisa, por alguma situação, se ninguém frustra o plano do teu Deus? Ser valente, meu irmão. Ah, pastor, e se eu morrer? Se tu morrer, eu só for ficar com inveja de tu ter ido na minha frente. Só isso. Vou dizer assim, pô, irmão, traíra, né? Foi na minha frente. Só isso que eu vou dizer, irmão. Só isso. Porque Jesus tem ciúme dos seus e anseia tomar você dessa terra e colocar lá no reino, do ladinho dele. Agora, se você não entender as coisas do reino, isso aqui não é clube social, irmão. Isso aqui é o quê? Quartel. Não foi assim que Deus tem mostrado? Armadura, espada, escudo, capacete, roupa camuflada, veste de guerra. O que viestes ver no deserto? Prepara-te, irmão, prepara-te. Tu vai partir sim para a eternidade, mas não antes de ver a glória do teu Deus aqui na terra. Eu já estou que nem Maria. Roubei o cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que agora, onde eu ando na rua, todo mundo me olha, bem diferente de como olhava. O Deus da geração Jesus Cristo não se curva a ninguém. Atente para isso. Né? Ah, pastor, será? Se você diz será, é que você não entendeu que quem disse isso foi o Espírito Santo. Atente, meu irmão, viva, porque quer vivamos, quer morramos, mas se Deus tem um projeto, esse projeto não será frustrado. Jesus não te põe numa estrada e diz assim, ó, tá vendo? Aquele alvo lá, caminha até lá. Se ele te disse caminha até lá, significa o quê? Ninguém te impedirá. Atente para os projetos de Deus na sua vida. Vai lá para o teu canto de Deus, qual o teu projeto na minha vida? E a pessoa, Deus se revelar a você e disse assim, eu tenho um projeto, eu vou abençoar a sua vida e você vai ser um cantor na minha casa. Aí você ainda não foi um cantor na casa de Deus, você está buscando. Aí no dia seguinte aparece alguém no teu caminho e diz assim, tu vai morrer. O que você vai dizer para ele? Tem que trazer a memória que te dá esperança. Não, peraí, Deus falou que eu vou ser um cantor. Ô amigo, tu está viajando, não vou morrer. Não, mas por que? Não vou. Chegou a tua hora? Não chegou. Agora, que adianta as promessas se na hora que você precisa crer, você põe elas de canto? Que adianta as promessas? O que você fez com a Bíblia, meu irmão? Quando o Salmo 91 você já pregou na porta do carro, na porta da geladeira, já decorou que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. O que você fez com isso todos esses anos? O que você fez com o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você fez com isso? Vou falar, não sei se é a última vez. O Deus da geração Jesus Cristo não se curva a ninguém. O Deus da geração Jesus Cristo não recebe ordens de homens. Não interessa o que eles portem. Não recebe ordem de homens. Bom, fique bem claro, irmão. Porque se tu creres, se tu fores contado entre os próximos, depois da seleção se ajustar, tu verás uma glória tremenda. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém. Evangelho de João, capítulo 9, diz: ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura.
ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: é ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: sou eu o homem. Por esse motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Vá ao verso 35, irmão. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho do Homem, no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo, é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio, e prostrando-se diante de Jesus o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, essa passagem é intrigante. De uma lição, eu acho que simples, curta, mas profunda. Porque o homem é cego de nascença e até os discípulos de Jesus não discernem bem a situação, né? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Quer dizer, se o homem tivesse pecado, ele teria que ter pecado no ventre, né? Para vir a nascer cego. Então a pergunta em si, segundo algumas versões bíblicas, já não teria o mínimo sentido. Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Então, quer dizer, antes do nascimento, ele já teria que ter pecado, que nós sabemos que é impossível. Mas existiam umas doutrinas por aí que se um pai e a mãe pecasse, o filho nasceria com problemas, fruto do pecado. Isso, em termos, tem um valor. Se as pessoas são viciadas em maconha, cocaína, os filhos nascem problemáticos. Durante a gestação, a mãe tem que vigiar o que come, porque afeta diretamente ao feto. Enfim, então, isso é uma questão antiga, hoje provado pela ciência, mas não no contexto que eles se referiam. Não era bem o contexto que eles se referiam, né? Nós sabemos a existência de maldições, nós sabemos uma série de coisas, sabemos que tem pessoas que nascem com maldição mesmo, devido a atitudes erradas dos pais, enfim, o diabo usa e gera uma série de coisas. Isso nós somos um pouco experts em saber. Mas Jesus vem e diz assim: não, pelo menos nesse caso, vamos assim encurtar, pelo menos nesse caso, não, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas é para que sejam manifestas nele as obras de Deus. Irmão, às vezes Deus pode deixar um problema surgir na tua vida, porque Ele tem um plano contigo, e nesse plano Ele vai glorificar o nome dEle, mesmo tendo você passado pelaquilo que não gostaria de passar, mas ali Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. Jesus queria passar pelo que passou? Não. Tem prova disso na Bíblia? Tem. Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Jesus queria passar por tudo que ele passou? Não, tudo não. Pelo menos tudo nós temos certeza que não, porque tem alguma coisa ali que Jesus não queria viver, e ele disse: Pai, eu sei que tudo te é possível, ou seja, ele está consciente que está fazendo uma oração que é possível de ser atendida. Então ele diz: passa de mim esse cálice,
Mas, no entanto, vem a Bíblia e diz, ele aprendeu a obediência pelo que padeceu, e diz a Bíblia, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, ele passa por algo e Deus glorifica o nome dele. Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Eu já o tenho glorificado e vou glorificar ainda mais, mas ele precisava cumprir uma missão que não foi lá muito boa. Quem quer levar chicotada? Quem quer ser arrastado toda uma madrugada, seja escarnecido, ser zombado? Quem quer carregar tronco nas costas? Quem quer ser crucificado, ter pés e mãos traspassados? Ninguém quer. Então Jesus diz assim, esse homem que está aí, irmão, isso é tremendo. É profundo, que ninguém nunca pregou sobre isso. Esse homem, a situação que ele está vivendo, ele nasceu assim, porque Deus planejou que dessa forma glorificasse seu nome na vida dele. Deus traçou um plano para glorificar o seu santo nome na vida deste homem. Antes que ele existisse, Deus já tinha traçado um plano. Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci, e as nações te dei por profeta. Pode alguém nascer doente, alguém nascer problemático, porque Deus escolheu daquela maneira manifestar a sua grandeza? É uma das coisas, é a principal hoje que eu entendo. O homem nasce doente, nasce cego, mas Deus tinha um plano. Ele ia ter o privilégio de encontrar o seu filho, e daquela maneira, esse homem deu um testemunho tremendo. Quantos mais puderam falar tanto diante das autoridades como este homem falou? Como é que é o camarada cego? Traz ele aqui, vamos interrogá-lo. Tu eras cego? Não, não acreditamos em ti. Chama o pai dele, chama a mãe dele. Esse é o vosso filho? É verdade que ele nasceu cego? Sim, é verdade que ele nasceu cego. Por que agora ele está vendo? Não sabemos, uma coisa sabemos, é nosso filho e nasceu cego. Como ele estava enxergando, eu não sei. Quem te abriu os olhos? Olha o projeto de Deus. Eles foram obrigados a esperar a resposta da própria pergunta deles. Olha como Deus traçou isso, irmão. Tenta entender a grandeza de Deus. Quem te abriu os olhos? Não sei, o homem chamado Jesus. Ele me abriu os olhos. Não, esse Jesus é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Não, mas esse dá glória a Deus. Porque esse Jesus é um pecador, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Tudo bem. Mas, desde os tempos antigos, nunca tal se ouviu que alguém pudesse abrir os olhos de um cego de nascença. Se ele é pecador, não sei, eu sei que agora eu vejo. Isso é de uma profundidade incrível. Aí o homem ainda diz assim, como pode um homem pecador fazer tamanha obra? Tu nasceu cego, irmão, mas hoje você enxerga, não enxerga? E o teu testemunho do tempo da cegueira hoje abre os olhos de muitos, não abre? Deus tem obras muito profundas, irmão. Deus tem obra muito profunda. Por isso que às vezes algumas pessoas dizem assim, você vive bem. Às vezes a gente tem uns papos aí no bairro, a pessoa diz assim, não, você vive tranquilo, tu toca a tua vida. Eu digo assim, sei, mas eu já passei fome. Faço questão de puxar. Eu sou o que sou hoje porque conheço o Deus que eu conheço. Mas quando eu andei na macumba, na umbanda, na quimbanda, quando eu andei no catolicismo, nas missas, nas doutrinas loucas do purgatório e etc., na praga do catolicismo, quando eu andei nesse tempo, eu não era quem eu sou, eu não tinha o que tenho, que as pessoas olham logo para o que você tem, um tijolo em cima do outro, como se você fosse levar essas coisas no caixão, um monte de metal retorcido com 4 rodas de borracha,
As pessoas acham que isso é alguma coisa. Isso, pelo menos para mim, não significa nada, nada, nada. Se eu não tivesse um carro para entrar, se eu não tivesse uma casa para morar, eu estaria sendo fiel ao meu Jesus do mesmo jeito. Porque a minha fidelidade não começou quando eu tinha essas coisas, começou quando eu não tinha essas coisas. Quando eu não tinha nada, foi que eu disse para alguém, eu não tinha nada, nem casa, nem carro, nada. Eu disse para uma pessoa, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho uma fé rara e Deus vai honrar. Eu não tinha nada, nadinha, nadinha. Então, irmão, esse homem foi usado para dar um testemunho tremendo. Mas, quando alguém dizia, quem é esse Jesus? O que ele dizia? Não sei. Esse homem curado, que deu testemunho e que ouviu a voz do mestre, ele era salvo? Esse homem nem salvo não era. Nem salvo ele não é. Porque se alguém chegasse para ele e perguntasse assim, tu conhece Jesus? O que ele ia dizer? Não sei quem é Jesus. Pode alguém ser salvo sem conhecer Jesus? Você conhece Jesus? Não estamos falando de um conceito físico, estamos falando de um conceito espiritual, doutrina, regras de Jesus Cristo. Isso você conhece. E aquele homem conhecia? Ele já tinha estado ao pé de Jesus? Já tinha ouvido alguma palavra de Jesus, algum ensinamento? Não. Jesus foi lá, pegou lodo, tal, passou nos olhos dele, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele ficou curado, ele ouviu a voz do mestre dizendo, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Se fosse um orgulhoso, poderia sair pela cidade dizendo assim, olha, eu fui curado. Não tem um monte de palhaço aí que está até ganhando dinheiro com testemunho? Mas não conhece Jesus. Eles dão testemunhos de que foram curados e foram mesmo, mas não conhecem Jesus. Outros dão testemunho e dizem assim, não, Jesus já até falou comigo. Ora, esse cego de nascença poderia dizer assim, vem cá, vocês aí, ninguém ouviu Jesus? Eu já ouvi a voz dele, ele me disse, vai, lava-te no tanque de Siloé e tu ficarás curado. Eu conheço, se aquela voz vier de novo alguém aqui, eu vou discernir, essa foi a voz que falou comigo. Eu fui curado por ele, eu ouvi a voz dele, ele tocou em mim, ele me abriu os olhos, mas eu não conheço. Eu tenho lutado, meu irmão, eu tenho lutado há 18 anos para você conhecer Jesus. Tenho lutado, eu tenho encarado tudo para você conhecer Jesus. Eu encaro armas, eu encaro polícia, eu encaro juiz, eu encaro desembargador, eu encaro o que eles fizerem, as cartinhas de delegacia, eu encaro tudo para deixar um testemunho que você entenda que é possível conhecer Jesus, é possível se tornar um espírito com Ele. Não adianta você dizer, não, eu estava na igreja, Deus me curou, eu tenho Deus. Não, esse aqui foi curado e ainda não tinha Deus. Não, eu estava em casa e Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Esse aqui também ouviu e ainda não tinha Deus, não conhecia. Não, mas eu dou testemunho de Jesus. Esse cabra aqui deu um testemunho violento de Jesus, glorioso, e não conhecia Deus. Você só conhece Deus quando você vai para uma intimidade. Esse homem ainda não havia tido nenhuma intimidade. Jesus passou na vida dele, untou os olhos, lava-te no tanque de Siloé, deu as costas para ele. Tem muita gente que está vivendo assim, meu irmão, querendo mostrar a cura dos olhos, ou seja lá, a cura do corpo, querendo dizer, não, um dia eu tive um sonho, ou um dia eu tive uma visão. Por acaso Nabucodonosor, depois daquele sonho glorioso, alguém poderia dizer, Nabucodonosor tem Deus? Por acaso Faraó, depois daquele sonho, quem deu sonho para Faraó?
Deus. Quem deu sonho para Nabucodonosor? Deus. E eles tinham Deus? Então não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Andar com Deus em intimidade. Você poder dizer assim, eu conheço Deus. Irmão, não é você dizer, eu tive uma visão, tive um sonho, ouvi a voz dele, eu fui curado. Não é isso não. Só se conhece alguém, já falamos sobre isso, a minha memória vem clara. Já falamos, só se conhece alguém quando se conhece o caráter desse alguém. Esse cego de nascença, ele conheceu o caráter de Jesus? De jeito nenhum. O que ele conheceu de Jesus? O seu poder curador, o seu poder de abrir vista aos cegos. Isso é o bastante para alguém caminhar com Jesus? Não, não precisa nem você pensar, eu estou te adiantando, não é o bastante. Caminhar com Jesus não é frequentar uma igreja. Caminhar com Jesus não é o profeta chegar para você e dizer assim, ó irmã, Deus está resolvendo um probleminha aí no teu coração, porque senão daqui a 5 anos você ia ter uma parada cardíaca. Ó, Deus está tocando na sua mente, é porque você ia ter um derrame. Ó, Deus está te livrando de um acidente, Deus está te livrando disso. Olha, Deus está te abrindo uma porta de emprego. Isso não é conhecer Deus. Ser alvo das suas compaixões, misericórdia, alvo do seu poder, isso são sinais que Deus te dá para que você entenda que pode se aproximar dEle. É assim, irmão. Deus mostra o quanto Ele é próximo. Ia contar algumas experiências aqui, mas nem vou. Deus nos dá sinais para que nós entendamos o quanto podemos nos aproximar dele. Então, esse homem dá testemunho. Esse homem fez uma coisa que muita gente não quer fazer. Veja se você concorda comigo. Ele está diante daquele tribunal que odeia Jesus. Aquele tribunal está querendo caçar os discípulos de Jesus a todo custo. Esse homem vai e testemunha. O que ele fez? Ele arriscou a vida por um Deus desconhecido. Quem é Jesus? Ele disse o quê? Não sei. Ele conhecia Jesus, mas ele não irritou o sumo sacerdote a tal ponto que pegaram ele e o expulsaram da sinagoga. Ele foi expulso. Por pouco não mataram ele, porque ninguém queria ouvir falar no nome de Jesus naquela cidade, muito menos aonde ele está testemunhando diante daquela corte. Ele arriscou a vida por quem? Por um Deus que lhe abriu os olhos. Tem gente aqui dentro, e tem gente na igreja do Deus vivo, mundo afora, vamos assim usar a expressão, que já recebeu muito mais do que ter os olhos abertos, e ainda não é capaz de arriscar a vida por ele. E ele está arriscando a vida. Pecador? Não, desde a antiguidade nunca se viu que alguém pudesse abrir os olhos assim de alguém. Eu nunca vi um pecador fazer tais obras. Aí eles ficam tão irados. Você és todo nascido em pecado e quer nos ensinar a nós? Expulsa esse traste daqui de dentro. O soldado pegou, jogou ele lá no meio da rua. Aí Jesus vem ao encontro dele. Oi, te expulsaram? Me expulsaram. Porque um tal Jesus aí me abriu os olhos. Me curou. Eles me perguntaram, eu respondi. Mas tu crê no Filho de Deus? Quem é ele para que eu creia nele? Tem muita gente que Jesus está tratando face a face, mas não discerne quem é ele. Manoá, tanto tempo assim vai nascer o teu filho, vai se chamar Sansão, e ele vai ter um voto. Não passa nem navalha sobre os cabelos dele, vai ter um voto. Esse menino vai livrar Israel dos seus perseguidores. Qual é o teu nome?
para que quando as coisas se cumprirem, possamos te honrar. Não pergunta pelo meu nome, não. Ele é maravilhoso. Então, peraí. Mulher, prepara aí uma oferta aí. Aí quando vem entregar a oferta para o anjo do Senhor, o anjo do Senhor diz assim: não vou receber das tuas mãos não, põe em cima da pedra aqui. E o papo foi longo, irmão, até aquela oferta ficar preparada, o papo foi longo. Aí o anjo do Senhor puxa o cajado e toca na rocha, a rocha incendeia, consome o holocausto, ele entra no meio da chama e vai para o céu. Aí Manoá fica desesperado: nós vamos morrer, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. A mulher dele diz assim: ei, tonto, se ele quisesse te matar, já tinha matado. Manoá bate papo, mas não discerne. Eu vou dizer uma coisa: o Deus vivo tem falado por esse púlpito há 18 anos, e até hoje pessoas não discerniram que Deus está falando na terra dos mortais. Deus tem falado pela minha vida no meio da sociedade mundial, e pessoas não estão discernindo que eu sou o porta-voz de Deus, sou único. E vão perecer por não discernir quem é o que fala no meio da terra dos mortais. Manoá, quando ele discerne que é Deus, ao invés dele entender: caramba, vem uma grande obra pela frente, porque eu vi Deus face a face, ele se manifestou a mim. Não, eu vou morrer. Tem pessoas, meu irmão, que não adianta Deus se manifestar a elas não discernem o certo, elas só interpretam errado. Não adianta Deus falar. Deus não chamou ninguém aqui para matar ninguém, Deus chamou para dar vida, fazer uma grande obra. Descruza os braços, segue a regra, segue a linha. É muito fácil seguir Jesus, porque as pegadas dele são muito claras. Esquece de ti, pensa só nele, você não erra nunca. Não diz: vou por aqui ou vou por ali. Não, Senhor, por onde eu vou? Aonde Jesus te manda seguir, irmão, é um caminho que não importam os vales, não importa as sombras, não importa os adversários, é um vale de vitória. Esse homem estava numa situação semelhante. Aí vem Jesus e começa a falar com ele: tu crê no Filho de Deus? Quem é ele para que eu creia nele? Sou eu que falo contigo. Ah, Senhor, se prostrou e adorou. Se prostrou e adorou por quê? Porque foi curado. E eu vou dizer nessa manhã: se tem alguém aqui que hoje está se prostrando perante o Deus vivo porque foi curado, pode ter certeza, teu futuro é no inferno. Pode ter certeza. Esse testemunho de que foi curado já não presta mais para a dispensação da restauração. Não vá apresentar um Deus por aí que te curou, esse não presta mais. O chicote hoje é bem diferente. Não, eu estou na igreja porque Jesus me curou. É mesmo? Quer ir lá ver o testemunho dos espíritas no terreiro de Macumba? Que o tranca-rua engana, ludibria, o pacto dos cavaleiros e um monte de coisas. As pessoas dizem: eu fui curado naquele terreiro. Que é o demônio que põe a enfermidade, ele também sai, para a pessoa pensar que foi curado e foi alcançado. Testemunho de cura não é o bastante para converter ninguém. Conversão significa converter-se a conceitos, converter-se a princípios, converter-se a uma ideologia, converter-se a uma doutrina. Conversão é isso. Quando você é curado, não há conversão. Há uma misericórdia de Deus mostrando que ama a sua vida, mas conversão não há. Conversão só quando você se aprofunda, como diz a Escritura. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí sim, como a alva será a sua vinda sobre nós, e ele a nós virá como a chuva seródia, aquela pancada que rega a terra.
Depois do conhecimento. Eu pergunto, quem é curado tem conhecimento de Deus? Tem nada. Que conhecimento tem de Deus? Para ter conhecimento de Deus tem que abrir a Bíblia. Muitas pessoas já entraram na igreja e já foram curadas sem abrir a Bíblia, sem nem querer abrir a Bíblia, sem nem voltar. Na hora do desespero foi lá na igreja, foi curado, sumiu e tomou rumo. Acabou. Então, irmão, o homem foi curado, o homem ouviu a voz de Jesus, o homem esteve frente a frente com Jesus, foi tocado por Jesus. Esse homem tinha tudo, né, para ser um grande homem de Deus, mas se ele não mergulhou no conhecimento profundo da intimidade de Jesus, eu te garanto, ele não foi nada. Aliás, onde está o testemunho do homem? Quem foi esse homem? Não tenho conhecimento de que ele tenha sido somado entre os discípulos. Foi alguém por lá curado, dizendo, Jesus me curou. Não, um dia eu fui curado por Jesus. Se esse homem adquiriu conhecimento, ele teria que estar entre os discípulos. Se ele não adquiriu conhecimento, ele não foi contado entre os discípulos. Amém? Mas ele de repente ficava lá pela cidade. Não, aquele Jesus que foi crucificado, e um dia ele me curou. O que ele representa para você? Não, ele representa para mim o médico, porque ele me curou. O que Jesus representa para nós? Para nós ele tem que representar tudo que está aqui dentro desse livro. Tudo. Só o Deus que cura não é o bastante. Só o Deus que liberta dos demônios não é o bastante. Jesus não veio só curar e libertar de demônio. O apóstolo Paulo escreve algo, meu irmão, que eu considero aquilo muito tremendo. Ele diz assim, o mistério do evangelho que esteve oculto desde tempos antigos, mas agora revelado. Aí ele vai continuar escrevendo, parece que em Gálatas, ele diz assim, esse mistério do evangelho é algo tão profundo que até os anjos desejam atentar para isso. Até os anjos desejam atentar para o mistério do evangelho. O mistério do evangelho não é só cura, não é só libertação. Os anjos desejam atentar, porque isso para os anjos é uma novidade. Deus te deu o melhor. A cura, meu irmão, na tua vida tem que ser consequência de você beber essa água milagrosa chamada Bíblia. Mas se você recebe a cura e não bebe a água, jamais você terá uma fonte em si jorrando para a vida eterna. Águas profundas, intimidade, entendimento, conhecer o caráter de Deus, isso é que vai fazer de você algo tremendo. Conhecer o caráter de Deus, conhecer a força de Deus na intimidade, saber que Deus se faz um espírito contigo, saber que quando Ele promete 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não vai ser atingido, você entender como é que isso se processa, não é uma fábula, não é um talvez. Lembra o que disse Mardoqueu para Esther? Olha, vai lá, fala ao rei a respeito da tramóia que estão fazendo contra os judeus. E ela ficou temerosa. Ela disse assim, eu já há muito tempo não apareço na presença do rei, ele pode mandar me matar. Mardoqueu diz assim, vai lá, expõe a tua vida, entra na presença do rei e fala com ele, porque não tem jeito, mesmo que você não vá à presença do rei, ele levantará o livramento do seu povo por outro caminho, mas você vai perder o galardão. Isso é conhecer Deus. Mardoqueu, enquanto todo mundo se curvava diante do camarada que passava, ele permanecia reto, expondo a vida. Só me curvo perante o Deus vivo, Deus dos judeus. Ele tinha história, ele tinha estrutura. E está ali expondo a vida. Falou, se você não for lá e falar com o rei, ele vai levantar livramento para Israel por outro caminho. Isso é conhecer a Deus.
Quando você enxerga que uma porta pode ser a porta do livramento, você sabe que Deus abre portas aonde não há porta. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. O que Jesus diz? A porta que eu abro, ninguém fecha. É que eu fecho, eu tenho as chaves de Davi, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Operando eu, quem impedirá? Então, meu irmão, atente para isso. O teu testemunho de cura está ultrapassado. O teu testemunho de que eu ouvi a voz de Deus está ultrapassado. Jesus me tocou e eu senti o toque dele. Esse testemunho está ultrapassado. Assim diz o Espírito Santo, está ultrapassado. Ultrapassado. O testemunho de hoje tem que ser: eu ando com ele, ele anda comigo, eu e ele somos um. Esse é o testemunho de hoje. O testemunho de Deus hoje que ele quer é a tal ponto que você chegue para alguém e diga assim: Deus não vai fazer isso. Como que tu pode dizer que Deus não vai fazer? Eu o conheço, eu conheço o caráter dele, ele não vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Como é que tu pode dizer, eu conheço o caráter dele, eu ando com ele, ele anda comigo, ele vai fazer isso? Esse é o testemunho que Deus quer ouvir de nós. Essa convicção tremenda, irmão. Caminha, irmão. Caminha não, assume. Porque o que você já ouviu não precisa caminhar mais, é só assumir. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta manhã gloriosa, quando a irmã Eliene estava aqui louvando a Deus, eu vi a irmã Eliene e a Ágata. Ao mesmo tempo era Eliene e ao mesmo tempo era a Ágata. Eu fiquei impressionado com isso. Eu vi na semelhança de um jardineiro. E todo culto eu via ele regando a Ágata. E molhando ela, molhando mesmo, molhando. Então essa visão cessou. Amém. Irmão Sidney. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, eu vi aquele homem que eu vi a semana passada, que ele estava muito furioso, aquele homem muito forte, né? Muito grande, e ele estava muito furioso. E já essa semana eu vi ele aqui na frente, desse lado, e ele estava muito tranquilo, entendeu? Não estava com aquela aparência que ele estava. E quando o senhor estava louvando ainda aquele corinho, eu vi a igreja toda, elas, como se fosse um instrumento, elas empunhavam uma espada, tá? E logo depois, quando a irmã Eliane estava louvando, eu vi uns homens, tá? 2 homens de cada lado trazendo um outro homem. Esse homem ele estava muito desfigurado, ele estava morto, entendeu? E eles traziam ele até aqui à tua frente, aqui, e colocavam na tua frente para o senhor ficar olhando. Amém, até aqui. Volta aí. A paz, irmãos. Louvado seja Deus. Irmão Alexandre Genésio, eu vi um anjo, irmão, ele aproximou de você, ele tinha uma navalha e esses instrumentos de fazer a barba. Então eu vi que ele, com todo cuidado, fazia a sua barba, irmão. Depois ele partia. Amém.
Irmão Pedro, no começo dos louvores, irmão, Deus me fez observar que tinha o começo de uma lama no seu pé esquerdo, irmão. E isso foi antes da palavra propriamente dita. Amém. Se obstine, irmão. Se obstine. Assim te manda dizer o Senhor. Mais uma vez, irmão. Amém. Durante o louvor, mestre, foi emendado ali o leão da tribo de Judá, eu via as costas do irmão André, do irmão Reinaldo, do Alessandro, Paulo Roberto, irmão Paulo Sérgio, irmão Mateus, irmão Davidson, incrível, as costas dele saía como se fosse metais, e ficava assim nas costas, vinha pelo ombro assim, aquela coisa pontiaguda, no final parecia mais uma lança, mas eram várias, e saía do corpo dos irmãos e ficavam assim nas costas deles, assim na parte de trás, assim chegando na parte do ombro, como se fosse uma defesa, né, de quem viesse por trás e tentar os atingir. Impressionante, irmãos. Amém. Eu via, mestre, algumas serpentes dentro da igreja. E eu via que o Senhor tinha um garfo na mão. O interessante dessa visão é que esse garfo era semelhante àqueles garfos que os espíritas usam quando colocam aquela imagem de um suposto demônio. E aquele garfo ali que eu via, o Senhor com aquele garfo espantava essas serpentes. Impressionante que era como se eu usasse as armas do diabo contra ele mesmo. Foi o que eu entendi na visão. Incrível. E ainda na sequência dessa visão, eu vi subir, se arrastando desse lado de lá, vindo do lado direito aqui da igreja, um grande crocodilo. Mas ele era muito grande, ele estava bem sujo de lama, como se tivesse saído de um pântano. Impressionante. Ele passou pelas portas, os anjos que estavam na porta não fizeram nada, permitiram que ele entrasse. Então ele veio até aqui na frente e chegou aqui, ele se levantou e ficou em pé diante do púlpito. E eu vi que o Senhor sacou uma espada muito grande e cortou a cabeça desse crocodilo e ele caiu morto diante do púlpito, mestre. Louvado seja Deus, tremendo essa visão. Louvado seja Deus, mestre. Aleluia. Naquele momento, antes da leitura, que o Senhor fez aquele comentário, eu tive uma visão semelhante que eu tive no passado. Eu vi 2 espadas de ouro ser colocadas nas costas do Senhor. E as espadas eram semelhantes àquelas, cadê os 40 milhões de evangélicos? Lembra dessa espada que foi usada lá no Malafaia, se não me falha a memória? É impressionante, foi semelhante a essa espada que eu vi no passado, eu vi o Senhor receber de novo. Eram 2, da mesma forma que Deus mostrou no passado. Amém. Durante a palavra, durante a pregação, irmãos, eu via, no começo da pregação, eu vi um tanque ser colocado aqui desse lado. E Deus me fez observar que alguns irmãos ainda tinham lama. Irmão Paulo Mota, eu vi lama nos teus olhos durante a palavra. E a visão sua, irmão, retornou durante a palavra com a lama no pé. Irmã Suelene, eu vi uma lama, irmão, na sua cabeça, na parte do cérebro. Só que eu vi um anjo do seu lado e ele tentava tirar dessa parte do entendimento, irmão.
E ele tentava tirar, mas ele tinha dificuldade de tirar, irmão. Amém. Eu tive uma visão com a Tupiara. Eu via, Tupiara, várias serpentes no teu corpo. E essas serpentes, elas te picavam. Você andava, elas te picavam. Mas a cabeça dessas serpentes era semelhante à sua cabeça. Era como se você mesmo estivesse se picando. Como se você mesmo se estivesse autoflagelando. Foi o que eu entendi na visão, mestre. Amém. Até aqui, irmãos. Irmão Davis. A paz, igreja. Mestre, durante a pregação, a mensagem, Deus me fez contemplar, mestre, eu não sei de quem, mas vi orelhas fechadas, elas não estavam se fechando. Eu vi orelhas fechadas, literalmente fechadas. Eu não vi o processo de se fechar, eu já vi elas fechadas de algumas pessoas. E perto do final da pregação, mestre, Deus me deu uma palavra. Deus não me revelou para quem é diretamente. Não sei se é para uma ou mais pessoas. Eu, Senhor da geração Jesus Cristo, já avisei que não falarei por parábolas. Quem eras tu antes de adentrar ao meu templo? Esquecestes a reverência ao meu sacerdote. Eu não sou o seu Deus. Tu me conhecestes através do meu número 1. É a ele que você deve reverência. Tu me conhecestes como Deus do mestre Tupirani. Agistes pelos seus próprios conceitos. O meu povo é sábio, não é louco. Os meus projetos não serão frustrados. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Farei você se lembrar do que você era antes. Te quebrarei. Dependerá de você o seu levantar. O meu juízo é sem misericórdia. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Até aqui. Eu vi hoje muitos anjos, uns anjos muito diferentes. Eu vi na igreja, alguns com asas fechadas, grandes, que desciam até o chão, assim como se fosse uma grande capa. Outros eu vi voando com suas asas abertas. E eu vi também muitos anjos de fogo, esses anjos como se pegassem fogo. E alguns anjos, eles tinham a aparência do relâmpago. Esses anjos eram como se fosse um relâmpago, assim. Eles eram a aparência do relâmpago. E eu vi esses anjos descerem diretamente do céu. E eles ficavam na igreja. Eu tenho uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo.
Não caiam na banalidade. Não deixem as coisas caírem no natural, pois grandes coisas tenho feito e falado, e muitos agem como isso fosse algo natural. Não é natural. Nunca fiz isso com ninguém. Acordem. O que eu tenho feito no meio de vós é coisa grandiosa. E muitos agem como se fosse um dia comum. Não é um dia comum. Eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Se eu sou um pai, cadê a minha honra de pai? Se eu fiz maravilhas, onde está a minha glória pelas minhas maravilhas? Muitos agem como se fosse dia comum. Todas as coisas que tenho feito e falado, envio os meus anjos, faço as minhas maravilhas no meio de vocês, e vocês agem como se fosse normal, algo comum. Mas eu estou na vida daqueles que me glorificam. Eu estou na vida e eu mostrarei a diferença. E muitos que estão aí não existirão mais. Digo eu, o Senhor, e assim eu farei. Eu tive uma visão. Eu vi um cacho com 3 figos. E eram 3 figos, não estavam verdes, nem estavam perfeitos, aquele maduro perfeito, assim eles estavam, né? Não tinham passado do ponto nem nada, o maduro deles era perfeito, eram 3 figos. Amém. Eu vi um grande dragão, e esse dragão, ele estava num cercado, como se fosse que ele estivesse cercado, e ele foi aberto. E ele desceu e ele voava pelo céu. E eu pude, na visão, chegar bem perto desse dragão. E as escamas dele eram faces de homens. E inclusive outras faces de dragão. Esse dragão era uma coisa absurda. E ele representava uma face enorme. A cabeça dele era enorme, desse dragão. E ele saía assim, ó, com uma ira e com uma alegria por ter sido solto, esse dragão. E esse dragão, ele representa algo muito maligno que vai acontecer. E Deus está dando essa permissão para esse dragão ser solto nessa hora. Esse é o entendimento que eu tive. Amém. Na parte dos comentários, eu olhei o Senhor, mestre, parecia algo natural, mas eu vi ao lado do Senhor ser moldado como se o Senhor estivesse moldando o lugar, o espaço, e como se o Senhor estivesse mudando a atmosfera enquanto estava falando, assim, o lado do Senhor ficava como se distorcido, algo nesse sentido, e o Senhor ia mudando o lugar. O Senhor ia moldando o lugar segundo as palavras, segundo o jeito que o Senhor ia falando. E tinha horas que o Senhor ficava bem longe, e outra hora parece que o Senhor ficava mais perto, assim, mais longe. Mas o entendimento que eu tive é esse agora. Eu tive esse entendimento agora. E isso é as palavras que o Senhor estava falando. Para alguns que estão enquadrados, ela está chegando muito perto. Está chegando muito perto, como se Deus quisesse fazer exatamente isso na vida deles também. Ninguém chegará ao nível do Senhor, mestre, assim diz o Senhor Deus. Ninguém chegará ao teu nível. Mas eu quero formar alguns que sejam como tu és, que sejam como tu és comigo, diz o Senhor. E para outros, o Senhor falava uma loucura, tem pessoas, me revela o Espírito de Deus, que estão achando que tudo que aconteceu foi carnal. Tem pessoas sentados na congregação nesse momento, que estão pensando que tudo que aconteceu foi carnal e foi algo natural.
foi algo normal, foi algo que aconteceria com qualquer um. Pois eu desafio essas pessoas, diz o Senhor. Eu desafio vocês a que vejam alguém que eu fiz isso, como fiz com meu servo, da maneira que ocorreu com a minha igreja, com a minha casa. O que aconteceu não foi natural. A minha mão está agindo no meio de vós e alguns ainda são incrédulos. Mestre, quando o Senhor disse que falou para uma pessoa que tinha uma fé rara, que Deus ia honrar essa fé rara, nessa hora Deus me mostrou algo que em palavras, né, em um sentimento, aquela voz que ecoa dentro da gente, assim, que eu vou tentar traduzir o que Deus me revelou, né? E ele revelou sobre o Senhor. Ele disse que um dos motivos do Senhor, mestre, ser o que é porque o Senhor sempre deu crédito à palavra dele. Essa é a fé rara do Senhor. O Senhor sempre credibilizou. Quando o Senhor, meu mestre, entendia que a palavra veio do Senhor, seja por onde for, por um profeta, no púlpito, Deus disse que vê isso no Senhor e quer deixar isso de exemplo para essa geração. O Senhor sempre credibilizou a palavra dele. O Senhor nunca deixou a dúvida chegar ao coração. E essa é a fé rara. Essa é a fé rara que Deus não viu ainda nessa terra uma fé como a do Senhor. O Senhor sempre deu crédito ao que ele falou. Sempre esperou no que ele falou. E mesmo se não acontecesse, o Senhor ainda assim acreditava no seu íntimo e no seu coração. E o Senhor Deus disse que ele honrará muito essa fé rara do Senhor. Amém. Alguém mais? Deus manda dizer assim. Ele manda gritar. Estamos vivendo tempo de seleção. Estamos vivendo tempo de seleção. No momento quando falou o Deus da geração Jesus Cristo, não se curva a ninguém, eu vi algumas pessoas aqui ajoelhando e se curvando diante de outros deuses. Assim diz o Senhor, será ferido pelas suas próprias mãos. Eu tenho uma palavra para Raquel, esposa do André. Assim diz o Senhor, eu tenho nojo de ti nesse lugar. Deus tem uma pergunta a fazer ao pai do Rafael. O que faz neste lugar? Eu tornei a ver aquela visão da lama que enrolava de baixo para cima. Vi alguns carros que estão lá embaixo sendo enrolados junto a essa lama. Vi bem claro um carro preto sendo enrolado. Tem uma palavra de Deus para a igreja. Terão que entender as minhas guerras. Não aceitarei pessoa neste lugar atrapalhando minha obra. Assim diz o Senhor. Eu vi também uma correia sendo colocada na sua mão, uma correia cinto. E aí chegava um anjo desse lado aqui e puxava ela na sua mão, mas puxava como que apertando
a correia na sua mão. Assim diz o Senhor. Ainda quando o Juninho louvava, mestre, eu via ele crescer. Impressionante. Eu via ele crescendo, mas o tempo todo do crescimento dele tinha um anjo segurando o pescoço dele como se tratasse das cordas vocais dele. Mexia assim o tempo todo. Eu via ele crescer numa proporção muito grande. E ele crescia muito, e o anjo não saía do lado do Júnior. Ficava o tempo todo segurando a garganta dele, assim, mexendo nas suas cordas vocais, filho. Amém. Durante aquela primeira palavra do Rômulo, esse nome, Geração Jesus Cristo, e que está escrito embaixo, um centro de seleção e justiça, eu vi esse nome de dentro dele, saiu mesmo, sair por essa janela e ficar no céu. E eu via de baixo para cima vários holofotes, assim como se pessoas quisessem enxergar aquele nome, sabe? Muitas pessoas na rua, mestre, ficavam enxergando aquele nome, Geração Jesus Cristo, que estava no céu e brilhava muito, mestre. Amém. Quando a irmã Cláudia falou da lama que está ali embaixo, eu via o semblante da irmã Eronilde se transformar em lama, irmão. Não via o seu rosto. Eu olhava para você, eu só via lama, eu não enxergava a sua face. Amém, mestre. Ô, mestre, que eu esqueci de falar. Durante a pregação, eu vi 3 palavras se formar bem grande assim no ar: fidelidade, conversão, e mais ali atrás, caráter. Se formar no ar assim, bem grande assim na congregação, durante a pregação. Fidelidade, conversão e caráter. Alguém dos profetas, algo mais? Não? Amém, irmãos. Tem algo mais? Topiara, quando foi passada aquela visão das cobras, assim diz o Senhor, tem se martirizado a ti mesmo e não tem entendido o meu tratar na tua vida. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Lembra da promessa? Clama a mim, eu vou responder. Busca-me, enquanto ainda posso ser encontrado. Haverá um tempo de muito desespero, em que pessoas sequer clamarão, pois saberão que não poderão mais encontrar. Se tu queres encontrar Deus, irmão, exatamente agora é a hora. É exatamente agora, Não resta nem mais 5 minutos. Não estamos falando de tempo natural. Estamos falando de tempo espiritual. Quando falarmos de tempo nesse lugar, não olhe para o relógio, porque Deus muda os tempos e as estações, e os relógios permanecem os mesmos. Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia! O tempo
não são os anos, o tempo não são as horas, o tempo é a oportunidade que o teu Deus te tem dado. E se tu não aproveita, a oportunidade passa e a tua vida fica no tempo da terra, mas fora do tempo de Deus. Algo mais? Quando o senhor falou agora de oportunidade, eu vi a irmã Dominique, a irmã Renata e a irmã Elaine, eu vi elas se prostrarem diante do púlpito, mestre. Amém. Maria Eduarda, eu vi um anjo do seu lado, ele tinha uma mochila nas mãos, e essa mochila era sua. Ele te entregava essa mochila, mandava você abrir e retirar dela aquilo que não prestava. Amém. Agora, quando era falado de tempo, assim diz o Senhor: há tempos e tempos que tem se reunido neste lugar, tem tido as tuas oportunidades, e vós sai daqui, como se eu não tivesse falado nada. Hoje, se sair da mesma forma que tem feito há anos neste lugar, eu pesarei a mão sobre ti, pois não irei mais tolerar o seu descaso neste lugar. Assim diz o Senhor. Alguém dos profetas? Bendito Deus, glorioso. Bem-aventurado que ouve a voz do Senhor, pois certamente tem uma direção a seguir. E não será errante pelos montes como ovelha sem pastor, mas fará parte de um aprisco. Um aprisco cuja porta das ovelhas é o Senhor. Por isso, Deus, nós te adoramos, te glorificamos. Põe em nós um sentimento de reconhecimento, um entendimento da adoração, das tuas grandezas, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Mas não queremos ser como aquele homem curado, que ouviu a voz, que recebeu o toque. Olha, Deus, tu falaste nesta manhã, e assim diz o Senhor: muitos têm recebido o meu toque, muitos têm tido vistas abertas, muitos têm ouvido o som da minha voz, mas ainda não me conhecem. Por isso, Deus, eu sei que as tuas misericórdias têm limite, mas quanto àqueles que querem, que desejam, que não fazem da tua casa um ritual de idas e vindas, acrescenta, transborda e seja um espírito com ele, Deus. Que ele seja mesmo aquele que anda no meio das pedras afogueadas, Deus, cujos pés não toquem no chão e cujas asas o faça flutuar, Deus. E assim glorifica o teu nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor falava agora e orava, eu via onde estão os irmãos em Blumenau. Eu vi, irmãos, uma grande lama
vindo em direção à casa onde os irmãos estão, e essa lama cercava toda a casa. Só que em volta da casa tinha umas águas muito limpas, de uma correnteza, mestre. Incrível. A lama se aproximava, chegava até as águas, e as águas levavam aquela lama. Elas chegavam até as águas, e as águas levavam, e elas insistiam, mas não conseguiam passar pelas águas. Louvado seja Deus, irmãos. Amém, Deus. Leva-nos na tua graça, Senhor, na tua paz, pois nós lutamos para ser e acreditamos que até aqui nos tem ajudado o Senhor em sermos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.